Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao nosso segundo vídeo, aqui tratando sobre a utilização de telas na infância. E hoje a gente vai falar sobre os limites do uso de telas na infância e pensar em outras possibilidades educativas. No vídeo anterior, a gente questionou por que a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria têm restringido o uso de telas na infância. Por que tanta preocupação em alertar os responsáveis sobre a utilização de telas na infância? E é importante a gente mencionar que nesse último documento elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, muito se falou sobre o desenvolvimento cognitivo, sobre o desenvolvimento da aprendizagem da criança. E aí, se falou o seguinte: nascemos com trilhões de neurônios formados, e esses neurônios, eles não estão conectados. Então, até os 2 anos de idade, essa capacidade de conexão neural, ela é muito grande. Cada conexão se chama sinapse. E o bebê, ele tem uma capacidade de fazer até 700 sinapses por segundo. Isso se chama de neuroplasticidade ou plasticidade neural. Essas sinapses é que nos permite, de certa forma, desenvolver as nossas capacidades cognitivas e também as nossas habilidades físicas essenciais para o processo de desenvolvimento. Aí eu não sei se vocês recordam que eu falei sobre estímulo. O estímulo presencial, o estímulo de você estar presente é diferente do estímulo que a criança tem ao se relacionar com o celular, com uma TV, com um joguinho. Então, esse tipo de interação, ele não possibilita essas conexões, essas sinapses, e essa é a grande preocupação que essas entidades, elas têm externado, elas têm colocado para a gente, que a gente precisa desenvolver e estimular as nossas crianças nesse sentido dessa neuroplasticidade ou dessa plasticidade neural, dessas sinapses, dessa conexão. Se atentando justamente para o desenvolvimento emocional da criança. É importante a gente saber também que a criança, ela passa por diferentes etapas do desenvolvimento emocional, desde quando ali no momento da concepção até a adolescência. Então, desde a concepção até a adolescência, existe ali muitas mudanças, muita coisa acontece. Cada uma dessas fases, ela vai ser caracterizada por fenômenos específicos, e muitas vezes isso passa bem batido, a gente não se atenta e acha que tudo é muito igual, e não é. A gente tem que prestar muito atenção e saber essas pequenas alterações e como isso também vai interferindo na forma da criança e do adolescente, e aqui em especial a gente está falando da criança, de como isso vai interferindo nessa relação dela com ela e com o mundo também. Cada uma dessas fases é caracterizada por fenômenos específicos que envolvem tanto aspectos biológicos, fisiológicos, emocionais, afetivos, intelectuais, que são herdados geneticamente, e as experiências, isso é bem importante a gente frisar, as experiências que serão vivenciadas pela criança no decorrer do seu desenvolvimento. E essas experiências são muito importantes para todo esse repertório que a criança vai carregar no sentido, né, do seu desenvolvimento social, do seu desenvolvimento motor, do seu desenvolvimento afetivo. Por trás de uma criança com acesso à tela, existe um adulto que utiliza a tela também, ou que não tem tempo de interagir com a criança. E esse é um ponto que eu gostaria de pensar aqui com vocês, porque é algo que está presente na vida dos adultos também. O celular, principalmente, acaba sendo uma extensão do lazer, do trabalho, de várias coisas
que a gente faz no dia a dia. E muitas vezes as crianças, elas olham aquela nossa interação em excesso e fica muito difícil de naturalmente elas acharem, né, que também não podem fazer aquilo, já que a gente faz também acaba passando muito tempo utilizando. Por que que eu não posso utilizar? Por mais que você diga, é proibido, não pode. Mas você faz. Se você faz, é porque deve ser uma coisa muito boa. Então, fica muito difícil você negar para a criança, mas você não ser um exemplo para ela, porque você também utiliza, passa muitas horas utilizando o celular, ou então na frente da TV, ou jogando, fazendo várias atividades, várias formas de interação, que não é a interação com presença. Uma pesquisa recente, conduzida nos Estados Unidos, mostrou que 78% dos adultos de diversos estratos socioeconômicos ficam em média de 9 horas e 22 minutos, ficam 9 horas e 22 minutos na frente das telas, incluindo smartphone, tablet, TV e computador. Então, a gente fala muito em limites. A criança não pode fazer isso, não pode jogar, não pode ver desenho, não pode ver tal coisa, mas o limite também, ele é para o adulto, que passa muito tempo interagindo com a tela e não tem limites. E aí fica muito difícil quando a gente quer estender esse limite, colocar esse limite para a criança, já que a gente não tem limite. E o que fazer? O que a gente pode fazer como possibilidades aqui educativas, já que a gente está falando em possibilidades? A intenção não é culpabilizar ninguém, não é colocar o dedo apontado para ninguém, mas é da gente pensar dentro das contradições que existem, as possibilidades que a gente pode ir inserindo no nosso dia a dia para que a gente possa estabelecer relações mais saudáveis com as crianças. Uma das primeiras coisas que é bem importante a gente colocar é a questão dos combinados com a criança. Mas para que esse combinado ele funcione, ela precisa perceber que você também não valoriza muito aquela atividade, que para você está ok, que você pode fazer outras coisas, você consegue ler, você consegue jogar outras coisas que não seja apenas jogos na tela, que não seja videogame, que não seja outra forma, que seja uma coisa totalmente diferente. Então, ela precisa identificar que existem outras possibilidades e você precisa também apresentar essas outras possibilidades. Priorizar atividades que envolvam a presença afetiva, que é algo muito difícil nos dias atuais, tendo em vista que muitas pessoas trabalham, é muito difícil essa questão da interação, criança tem muita energia, às vezes falta energia para que a gente consiga acompanhar a dinâmica da criança, mas a gente pensar em possibilidades de interação que não seja apenas aquela interação da tela como algo assim, me dá uma folga, mas existem muitas atividades educativas que eu posso, desde o desenhar, coisas simples ou proporcionais, esses momentos de interação simples, o toque ele é muito importante, né? Então, a criança conseguir entender que quando você está, tem presença, você está com ela, você está interagindo com ela. A leitura, que é algo muito importante também, com a linguagem gestual, para que ela consiga identificar também essa forma de linguagem e de interação e de expressão que a leitura traz, a imaginação. Então, dependendo aí do lugar que você se localiza, tem autores que vão dizer para você realizar a leitura, desde uma leitura em que a criança ela não consiga visualizar os personagens, porque isso desenvolve a imaginação, até mesmo você trabalhar com fantoches, você dá para a criança também material para que ela possa criar histórias. Então, tudo isso são formas de desenvolver a criatividade da criança. Ela não está
recebendo algo pronto, mas ela está ali no momento, no processo de criação, ela está fazendo as sinapses, ela está fazendo todo um trabalho cerebral importante para o desenvolvimento dela. Então, essas leituras, essa leitura dirigida e essa linguagem gestual provoca melhores resultados no desenvolvimento da linguagem e das habilidades sociais. Por muitas vezes é preciso esperar a criança dormir, descansar, para que você possa ali assistir a sua série preferida ou jogar o seu joguinho, o celular, o videogame, não sei. Mas é claro que não tem como a gente criar a criança dentro de uma bolha, mas é importante que a gente consiga, dentro dos combinados, com os limites, e que a gente consiga também fazer essa supervisão do quanto que a gente destina para a tela, o quanto é que a gente passa na tela. Então, isso tudo também provoca na gente e na criança, e aí é importante a gente colocar também para a criança a sensação, como é que ela se sente depois de muito tempo exposta à tela. Muitas vezes tem casos e tem relatos da irritação, da ansiedade, porque é uma interação muito diferente. Então, isso provoca no cérebro, isso provoca na criança e provoca também no adulto um estímulo, algo muito diferente, que traz uma irritabilidade, uma sensação, um desconforto que muitas vezes a gente não percebe. Mas aí a gente também pode colocar para a criança para que ela, né, dentro desse combinado, ela possa ver qual é a sensação que ela tem. Passei um dia jogando, um dia na tela, o que eu senti? Passei um dia fazendo uma atividade que não é na tela, o que isso me provocou? Eu fiquei cansada, eu fiquei feliz, eu fiquei triste. Então, algo que não é muito colocado para as nossas crianças nesse processo de educação, sentir qual é a sensação, o que isso provocou em mim. Então, é bem importante a gente trabalhar com os combinados, já que é impossível a proibição total, mas a gente pode ir sensibilizando as nossas crianças para que elas possam ver que existem outras coisas além da tela. Mas é claro que eu preciso oferecer, porque não dá para a gente dizer assim, você não pode ver TV, você não pode jogar videogame, você não pode ficar no celular, sem explicar e sem oferecer uma outra atividade tão atraente ou prazerosa quanto, porque é muito prazeroso, é muito atraente para a criança ficar ali na TV, ficar ali no celular, jogando, interagindo, é muito colorido, é muito divertido. E também, um dos grandes obstáculos é que os responsáveis, eles trabalham, eles têm muitas outras atividades e deixam as crianças sob os cuidados de outras pessoas. O cansaço, a falta de disposição para interagir com a criança é uma grande questão dentro, né, dessas possibilidades educativas. Mas a gente está aqui justamente para partir de algum lugar. Então, a gente precisa saber que existem essas possibilidades e que a gente pode, com rearranjo, com alguma reorganização, tentar ir mudando um pouco a nossa dinâmica. E a gente vai falar no próximo vídeo, a gente vai dar algumas dicas teóricas e culturais para saber lidar com as telas na infância.